Eu quero desejar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos que estão tirando esse tempinho desta manhã de sábado para poder estar aqui, sobretudo a Dircineia, nossa coordenadora, que muito nos ajudou para realizar esse encontro. Muito obrigado a você, ao Paulo, a sua equipe aí. Agradecer, sobretudo, a Los Angeles, lá de Brasília, que vem nos dar esses conhecimentos dela, que são muito interessantes e que têm agradado muito e que faz a gente pensar, refletir. Então, é uma pessoa muito ocupada também, mas está hoje aqui nos prestigiando. Então, Los Angeles, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de convidar alguém voluntariamente aí para fazer uma prece rápida, singela, uma prece inicial. Depois a Los Angeles vai fazer essa leitura e logo em seguida a gente faz um bate-papo rapidinho e depois a Los Angeles vai fazer essa palestra para nós sobre políticas públicas. Esse entrelaçamento, esse link que nós desta área específica temos com a legislação brasileira, com as políticas públicas do Estado brasileiro. É uma especificidade da área de assistência e promoção social. O que ela vai falar aqui é uma possibilidade, é algo que pode ocorrer, que pode acontecer para aquela casa que assim o desejar e tiver condições de fazer. Vocês ouçam por este prisma. É um conhecimento que nós devemos de ter e vamos aplicar de acordo com a nossa realidade. Se assim permitir, o meio que nós tivermos inserido nele, na nossa realidade dentro da Casa Espírita. Ok, gente? Então, eu vou pedir alguém aí que se voluntaria para poder fazer a prece inicial, curta, singela, para nós iniciarmos o nosso trabalho. Eu faço, Geraldo, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento, asserenando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para discutirmos assuntos pertinentes à área de assistência e promoção social espírita, que os nossos pensamentos, que o nosso coração, ele possa estar voltado para o melhor trabalho dentro das nossas casas, das nossas áreas, e que nós possamos receber dos mais altos esse fortalecimento, esse vigor que necessitamos para continuarmos nesta seara. Que a nossa irmã Los Angeles, que aqui está, que tão carinhosamente se prontificou a nos auxiliar, e todos aqueles que estão conosco sejam envolvidos por essa espiritualidade benfeitora e que o dia de hoje, como todos os outros, seja iluminado e cheio de bênçãos. Que assim seja. Evangelho e Caridade, do livro Roteiro, Emmanuel Chico Xavier. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação e defesa. Nos velhos santuários da Índia, Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos nas condições de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano em Roma é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, cerimoniais, e ajuda a milhares de ouvintes amparando a solução dos mais problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semimorto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade.
Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendem a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos ensinando, em variadas regiões do mundo, que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilionários com orfanatos e creches, instalam escolas, onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como missão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo na via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Então, gente, feito esta leitura aí, a Los Angeles vai falar para a gente sobre assistência social e políticas públicas em conexão, sobretudo, com a diretriz 9 do Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, que é a participação do espírito na sociedade, as múltiplas formas que temos de participar, mas hoje aqui nós vamos fazer um recorte de uma especificamente. E antes disso, eu tinha falado que Los Angeles era muito atarefada e não foi muito à toa, não. Então, eu gostaria que Los Angeles falasse para nós quem é você, Los Angeles? O que você faz? Qual é a sua carreira de vida aí em Brasília? Muito bem, então, muito bom dia a todos e todas, aqueles que eu ainda não completei. É sempre um grande prazer poder estar com vocês aí de Minas. Eu me sinto meio mineira também, porque tenho pais mineiros, aí de Conselheiro Lafayette, também tive companheiros de São João del Rei. Então, assim, temos uma familiaridade aí com Minas Gerais. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Quem sou eu? Eu sou uma servidora simples, tentando cumprir com a nossa missão de trabalhar por um mundo melhor. Sou assistente social de profissão, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui no Distrito Federal. Há mais de 30 anos trabalho com abrigos de crianças e adolescentes. Sou espírita também há mais de 30 anos. Temos uma casa espírita aqui no Distrito Federal, na região administrativa de Taguatinga, que tanto é casa espírita, como é abrigo institucional para criança e adolescente, como também creche para 300 crianças. Também faço parte da diretoria da Federação Espírita aqui do Distrito Federal na área da assistência social e também sou conselheira do Conselho de Assistência Social, monitorando, acompanhando a política de assistência social no território do Distrito Federal. Então, a trajetória espírita e de assistente social, elas estão sempre conjugadas. Sempre que eu começo a minha trajetória espírita praticamente dentro de uma instituição que começou o seu serviço de acolhimento de criança e adolescente, até antes de ser formado o Centro Espírita, porque o centro ele é uma formação a partir de outro centro espírita, um centro espírita que nós temos aqui em Brasília, que é muito grande, e ele proporciona outras tantas casas espíritas sejam criadas em função da quantidade de pessoas que são formadas nessa casa. Então, a partir dessa formação. Então, a gente atua nesses 8 campos há muitos anos, acompanhando aí tanto a evolução do próprio espiritismo no Distrito Federal, com tudo que a gente vem vivenciando aí ao longo desses anos, como também as evoluções da política de assistência social. Então, é um local que a gente transita assim com prazer, com tranquilidade, porque é um histórico de crescimento, de movimento, que nos fala Jesus, a importância de estarmos em movimento constante buscando progresso. E quando eu quis trazer essa leitura foi justamente para contextualizar de onde estamos partindo. Lá atrás faz-se um recorte de onde estamos vindo e onde estamos hoje. E a importância da gente sempre refletir e repensar o nosso fazer, para que a gente continue nesse movimento de crescimento constante, junto com Jesus. Não perder de vista Jesus, porque se a gente perde de vista Jesus, a gente começa a criar rituais, começa a criar outras questões que não afetam efetivamente, e a gente viu isso também ao longo da história da humanidade. A partir da vinda de Jesus, o que aconteceu com o cristianismo quando
se tenta criar, se cria, não tenta, infelizmente, tentou e conseguiu uma igreja pautada inicialmente na figura de Jesus, mas que destoou completamente da sua lição de amor e caridade, e desde então a gente está nessa luta para manter o fio condutor de Jesus para guiar os nossos passos. Infelizmente, ainda hoje a gente vê religiões tentando assambarcar o poder público, intimidar as massas, quando você vê, por exemplo, que tem numa Câmara Legislativa, numa Câmara dos Deputados, a bancada da Bíblia. Isso é muito triste, a gente vê uma situação dessa em pleno século XXI. Como assim, bancada da Bíblia dentro de um poder público, aliado à bancada da bala e à bancada rural, que faz ali um movimento de quase estrangulamento do nosso país. Então, é muito importante que a gente saiba o nosso lugar no tempo e no espaço para a gente poder caminhar realmente crescendo. Então, esse é o meu lugar aqui no Distrito Federal. Sempre que a gente pode contribuir em vários outros pontos, a gente o faz. Depois da pandemia, com o advento aí das reuniões virtuais, a gente conseguiu ultrapassar as divisas do Distrito Federal, estamos sempre em contato com outros estados, e que é muito bacana, porque a gente aprende muita coisa, conhece muitas realidades, vivencia aí novos contextos e vai compreendendo que realmente esse movimento de crescimento é necessário sempre. E com relação a essa temática específica, assistência social e políticas públicas, é importante a gente observar, quando fala assim, assistência e promoção social espírita, observando esse contexto de modificações do processo. A única política, digamos que hoje é uma política pública, que ainda está sob domínio de religiosos, é a política de assistência social, o que muitas vezes fragiliza, digamos assim, a política pública. Custou-se muitos anos para chegarmos até a partir de 88, com a Constituição Federal, essa política de assistência social, onde o Estado se coloca na posição de responsável e o cidadão como o pertencente de direitos ali no processo. Gastou muito tempo para isso e as religiões, de uma forma geral, e mesmo o Estado, em função dessa pressão que a sociedade faz, de tirar da assistência social esse lugar de menos-valia. Então, é muito importante que quando a gente abre a nossa porta da Casa Espírita hoje para assistência social, falando em assistência e promoção social, observar esse recorte. Porque a assistência social ela vem de sempre, desde Jesus. O texto aqui foi claro, que antes de Jesus, nem isso não existia. Os vulneráveis, aqueles que não eram partícipes daquele momento de crescimento, conforme as nações pensavam, eles eram simplesmente alijados do processo. Com Jesus, tem aí um divisor de águas. Ele passa a olhar o humano, ele passa a ver a pessoa, as pessoas. E ele convive com essas pessoas no seu dia a dia, sem fazer nenhum tipo de distinção. Simplesmente observando ali o espírito imortal que necessita de ser cuidado, de ser acolhido nas suas mais diversas situações. E desde então vem-se trabalhando nessa perspectiva e os povos e a humanidade vêm fazendo um outro contexto, uma outra história em cima desses ensinamentos de Jesus. E chegamos hoje no século XXI, ano de 2024, nessa perspectiva de repensar o nosso fazer nas casas espíritas. Grandes, casas médias, casas pequenas, que fazem os seus trabalhos, umas bastante volumosas, visto lá de Valdo Franco, que a gente tem aí um exemplo bastante significativo na área da assistência social. Tem trabalho não só no campo da doutrina espírita, que eu não preciso me referir, mas o trabalho dele dentro da assistência social é um trabalho belíssimo. E ele abrange a assistência social de uma forma muito grande, que ali tem educação, tem saúde, tem a própria assistência social. São milhares de pessoas sendo atendidas diária, mensalmente, anualmente, que reverbera o trabalho dele no fundo dos corações das pessoas. Então, ele tira a criatura daquela condição de invisibilidade, de menos-valia, de desigualdade, de não ter condições, para apresentar um outro patamar de cidadania envolvidos também por Jesus. Então, ele não aparta uma coisa da outra. Veja que ele tem um centro espírita, ele tem um trabalho dentro da comunidade, sem prejuízo para nenhuma das partes. Ele é um exemplo bem expressivo do que é fazer assistência social efetivamente na casa espírita, sem trazer a nomenclatura de assistência social espírita. Não, é uma assistência social, tanto que ele tem recursos financeiros para fazer isso do município, do estado e do federal. Ele não trabalha sozinho, porque há uma necessidade, quando abrimos a nossa porta para o atendimento das questões de vulnerabilidade social e pessoal,
indo muitas vezes para o risco de enxergarmos quem que são essas pessoas, quem é o território que nós estamos falando, com quem nós estamos falando, por que estamos ali postados. E nós, sobretudo, que temos esclarecimentos e orientações a nível espiritual maior do que a massa, temos um papel, uma missão maior. Não quer dizer que todas as casas espíritas precisem fazer um trabalho que o Divaldo faz, na monta que ele faz. 3, 4 mil pessoas atendidas quase que diariamente, é algo que precisa ser pensado, muito bem planejado, muito bem organizado, ter essa missão mesmo, ter vindo com essa missão. Não é para todos, realmente. Mas um pouquinho dessa referência, nós podemos, se eu não posso fazer aquele trabalho, não vim com essa missão de fazer aquele trabalho grandioso, o que me cabe fazer no pequeno do dia a dia, ali da minha casa pequena? É isso que a gente vai repensar nos dias de hoje, com a quantidade de situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social em que vivem muitas pessoas. O número de vulneráveis crescem e decrescem ao longo do tempo em razão das eventualidades sociais como um todo, e até mesmo naturais. A gente viu agora no Rio Grande do Sul, um estado significativamente bem colocado socialmente falando, mas que um revés da natureza modificou o quadro da noite para o dia das situações que nunca pensaram em assistência social. Muitas pessoas ali nunca ouviram falar em política de assistência social. E, de repente, se vê na porta de um CRAS. Todo o país foi conclamado, as secretarias de desenvolvimento social de todas as regiões, para auxiliar o Estado do Rio Grande do Sul a fazer cadastro único para que pudessem todas as pessoas que necessitassem passar a receber, então, os benefícios e o amparo do Estado, porque é direito do cidadão, na sua necessidade prioritária, ser atendido, porque ele passa a vida contribuindo para esse Estado. Nós pagamos impostos. Então, é de dever do Estado, quando esse cidadão necessita, estar a postos para dar o apoio para que ele consiga se restabelecer. E foi isso que nós vimos, estamos vendo no Rio Grande do Sul e em outros locais, talvez não com a potência que poderia ser, mas está posto em legislação e o Estado se viu obrigado a movimentar, o federal se viu obrigada a movimentar todas as energias para poder resolver e amenizar as questões daquela população. Então, nós não podemos definitivamente negligenciar essa política pública, porque nós temos ainda, infelizmente, um país muito desigual. Falamos de desigualdade de toda a natureza. Então, aquele que bate a nossa porta, muitas vezes, na casa espírita, ele nunca pensou em precisar de uma cesta básica, de uma atenção, de um acolhimento, de uma informação. E quando a gente recebe essa pessoa na nossa casa, nós precisamos entender o motivo que a trouxe realmente na nossa casa. Nem todos os que batem a nossa porta vão estar dispostos a buscar, a entender, a ouvir doutrina espírita. Jesus, para consolar seu coração e mostrar Jesus ali como a fonte de energia que nós vamos utilizar para transpor as dificuldades, beleza, bacana, é importante. Mas primeiro vamos saber quem é essa pessoa. A assistência social não é doutrinária, não é doutrina espírita. Temos o estudo, né, doutrina, temos a mediunidade, temos a evangelização, tudo voltado para a doutrina espírita. Mas a assistência social, ela é o local onde nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos nessas outras áreas. Ali nós vamos materializar aquilo que foi aprendido na teoria. É uma extensão do nosso viver, da nossa posição enquanto espíritas. Nós definimos na nossa vida que o norte para as nossas ações é o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. E aí colocamos isso na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na vida social, e temos um centro espírita onde nós podemos também ser um pedaço desse social, causando um impacto positivo naquele território que nós estamos trabalhando. Não devemos estar ali com as portas trancadas falando para nós mesmos o tempo todo. Jesus, colocado aqui pela lição, ele foi ao encontro das pessoas, auxiliando nas suas necessidades. É bem verdade que ele, em vários momentos, falou para o espírito, informando que, cuidado, as situações não estão postas somente para o campo material. Estamos aqui no campo material como um grande laboratório para curar as nossas feridas, as nossas chagas. Estou aqui, hoje, curo a sua chaga física, mas para além da chaga física tem uma moral, tem uma que a gente não está percebendo. Então, vamos fazer esse olhar para dentro de nós mesmos.
Hoje a gente pode fazer isso com muito mais tranquilidade, dividindo os espaços, olhando para a pessoa, sem querer empurrar goela abaixo uma doutrina, que eu vou dizer novamente, e tenho dito, ela é muito complicada. Se você vem de milênios sob a égide das massas, sob controle do terror, de um céu e de um inferno, aí aparece uma doutrina espírita falando de coisas completamente fora desse ritual normal. Não precisamos ajoelhar, levantar, sentar, fazer isso, fazer aquilo, pegar texto. Saindo, nos libertando desses rituais, desses dogmatismos, para passar a olhar para dentro de nós mesmos à luz dos ensinos de Jesus. Então, a gente não pode perder isso, que é muito importante. É muito importante não criarmos amarras desnecessárias para os nossos assistidos. O respeito que nós devemos ter à pessoa do assistido. Quando Jesus olhou para todas aquelas pessoas à margem, não perguntou que religião, não tentou impor os seus ensinamentos, ele simplesmente ofereceu a oportunidade. Ele não disse para ninguém, só vou curar você se a partir de hoje você rezar na minha cartilha, fazer aquilo que eu estou falando. Ele não fez isso, em momento nenhum. E hoje, no século XXI, nós pegamos as nossas casas, na assistência social, e dizemos para a pessoa e para a família, você só recebe cesta básica se assistir palestra pública. Se falar, se você estiver ali 4 semanas, sei lá quanto tempo, ouvindo as palestras, ouvindo o que eu estou para dizer para você, e aí sim você tem a cesta básica no final do expediente. Olha que grave é isso. Nós estamos barganhando com a situação de miséria, de dor, de sofrimento da pessoa, que muitas vezes nem é a cesta básica que ela vem buscar. Ela vem buscar acolhimento, ela vem buscar informação, esclarecimento, orientação, e nem isso a Casa Espírita se propõe a fazer. Em que sentido? Se a pessoa está passando por uma situação de vulnerabilidade, está passando por alguma situação de violência, de violação de direito, porque basicamente a assistência social trabalha com violação de direito, para prevenir e para atuar na situação que já está instalada. Então, se a gente não tem informação, orientação clara para conhecer essa família, essa pessoa, nós não estamos acolhendo, nós estamos fazendo assistência social. Nós estamos trabalhando para nós mesmos. Montamos uma área de atuação onde nós dizemos para a pessoa que está chegando como é que nós queremos que ela esteja presente em nós. O que modificou o nosso padrão de fazer hoje com o padrão das N religiões lá atrás? Qual foi a diferença? Se a gente observar esse contexto da forma como ele é posto. Essa é a necessidade de repensar hoje esse movimento, que a gente, se não vai fazer parte do contexto das instituições que vão atuar diretamente com os serviços tipificados na política de assistência social, nós vamos, pelo menos, saber que existe essa política de assistência social e poder acolher essas famílias, informando, esclarecendo, orientando, acompanhando enquanto elas estão conosco. Então, em vez de eu ter no meu trabalho 5, 10, 20 famílias que eu atendo por 5, 10, 20 anos, eu posso ter 100 famílias, nesses mesmos 100, 200, 1.000 pessoas, famílias sendo atendidas, com esse novo olhar, com essa nova perspectiva. Então, a família chega, a pessoa chega, diz da sua dor, do seu sofrimento social que ela está passando. Você, conhecedor da política de assistência social, você, então, vai conseguir fazer um diagnóstico dessa família, o que realmente está por trás de toda a fala que ela está trazendo ali. Você conhece o território em que você atua, a Casa Espírita está colocada. Conhecer território significa dizer quais são os atores sociais que estão nesse território. Saúde, assistência, educação, moradia, trabalho, segurança pública. Você conhecer as fragilidades do território, mas também as potências desse território. Não existe lugar que só tenha coisa ruim, coisa difícil, só tenha vulnerabilidade. Todo território tem potencialidade e tem as suas vulnerabilidades. Como é que eu posso ser útil nas vulnerabilidades, potencializando as potências que já existem? E para isso eu não preciso fazer nenhuma revolução, fazer um trabalho, não. Eu tenho tantos trabalhadores, eu só consigo entender até aqui, eu só consigo fazer até ali. Eu tenho uma capacidade instalada X para fazer tanto. Pronto. E é com esse tanto que eu tenho que eu vou fazer o melhor. E o melhor, pelo menos, de informação eu preciso ter. Eu preciso separar. Então, o primeiro movimento que a casa precisa fazer na área da assistência social é conhecer o território, conhecer aquele acolhido que chega, aquela pessoa que chega demandando a casa na área da assistência social. Uma vez conhecido esse território, essa pessoa, essa família,
eu vou buscar nesse mesmo território as potências que existem para poder orientá-la, esclarecê-la, encaminhá-la, e vamos acompanhando da nossa casa, do nosso trabalho, as possibilidades de desenvolvimento dessa pessoa, de transpor as dificuldades que ela trouxe para nós. Então, a mãe chega ali com os seus filhos, às vezes mãe solo, motivos diversos, ficou viúva, o pai foi preso, abandonou, enfim, ela tem ali uma condição. Ela com seus filhos, ou ela, o marido e os filhos, o seu papel protetivo está fragilizado, ela não consegue ser essa família protetora para os seus entes ali. E ali tem idoso, ali tem deficiente, tem várias situações que você vai escutando. Ela diz que precisa de uma cesta básica. A mãe chega lá e diz que precisa de uma cesta básica, porque tem tantos filhos que estão sem comer e tudo mais. Você muito satisfeito com essa pequena informação, não avança na escuta qualitativa, coloca ela para assistir palestra pública ou faz uma conversa a nível de doutrina espírita, dá passe, dá sopa e no fim dá a cesta básica. E ali aquela família passa anos nesse mesmo movimento. As crianças crescem, as filhas passam a procriar, e aí são as filhas que estão ali, a mãe, a filha, agora a neta, e ali vai acontecendo uma reprodução social de desigualdade que nós não fizemos movimento algum para modificar. Mas se essa família chegou, essa mãe chegou e disse inicialmente que está passando necessidade, que está sem comida em casa, porque o pai está doente, está no hospital, está preso, está morto, evadiu, deixou sozinha, você vai além dessa pequena informação, conhecer, fale um pouco mais na sua trajetória de vida. O que está acontecendo? Como é que você chegou a esse lugar de carência? Explica, depois que você entendeu a fala, escutou tudo o que está acontecendo, quem são os filhos, a idade, está na escola, não está na escola, o que acontece e tal. Verifica se tem alguma questão de violência familiar. Hoje em dia, infelizmente, cresceu virtuosamente as questões de violência doméstica, abuso sexual de criança e adolescente, que ninguém quer enfrentar, principalmente as casas espíritas, acha que isso não é tema, que não é coisa da casa se envolver. Então, se ela não vai se envolver com as questões que precisa, ela vai se envolver com o quê exatamente? De que momento ela vai trazer a contribuição da casa e dos espíritas que ali se encontram para que essas pessoas saiam dessa condição de violação, de violências em que elas estão vivendo. Então, verificar tudo o que pode ser verificado, na medida do possível, fazer uma visita com o Evangelho no lar, para conhecer um pouco da realidade do local onde ela vive como um todo, não só da casa. Não é para especular se aquilo que ela está falando é verdade, mas, de repente, a própria pessoa não consegue enxergar a causa que a leva a essa situação. E quem está chegando de fora, muitas vezes, não está envolvido no processo, com boa vontade e com conhecimento, vai conseguir enxergar e aí fazer esse diálogo com essa família, apontando caminhos dentro daquilo que está posto ali, que está para ser feito. Então, diante das várias situações, se a casa espírita, na área da assistência social, não está disposta a sequer fazer o trabalho de informação, de esclarecimento, orientação e encaminhamento, fica, nesse momento, tem muita razão de ser esse viés de trabalho na casa. Você chama a pessoa e depois não sabe o que fazer com ela. E para dizer que está fazendo alguma coisa, ou que é pior, a caridade, você fica ali, instituindo a mendicância, porque é o que acaba acontecendo, com cestas básicas, doações materiais, e dizendo que está plantando uma sementinha quando você fala de doutrina espírita para pessoas que, na sua maioria, são evangélicas, têm outras denominações religiosas, mas ela passa por necessidade, então ela precisa se sujeitar a estar ora na católica, ora na evangélica, ora na espírita, ora na casa de assistência social sem religião, para buscar, sempre buscando esse lugar de quem só pede, mas que, por trás dessa solicitação, ninguém consegue enxergar o que realmente está posto, para tirar essa pessoa dessa situação. Então, nós tiramos a pessoa da rua, de ficar pedindo esmola ali na rua, para pedir esmola em instituição. Está legalmente institucionalizada a mendicância nos dias de hoje. Porque no final da leitura, aqui que eu acabei de fazer, Emmanuel fala da evolução dos processos. Saímos do campo da mendicância para as instituições que estão postas hoje. Então, por que nós, na Casa Espírita, não vamos fazer uso das instituições? Por que as crianças das famílias que chegam para nós nas Casas Espíritas não podem ir para a escola? Por que nós não conseguimos ser esse canal,
esses médiums de ações sociais positivas na vida dessas famílias. Ajudar, junto ao Conselho Tutelar, por exemplo, que essas crianças estejam na escola devidamente equipadas. Por que nós não conseguimos que essas crianças sejam atendidas na saúde, nas suas diversas situações? Por que nós não conseguimos que essa mãe saia da condição de violência familiar, das situações de drogadição, alcoolismo e outras coisas mais que estão postas nas instituições? Por que nós nos recusamos, então, a fazer o básico? Nós não precisamos ser saúde, nós não precisamos ser educação, nós não precisamos fazer nenhum serviço tipificado da assistência social, nós não precisamos ser nada disso, porque não foi isso que a Casa Espírita foi criada. Ela tem uma outra missão, que é a divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, mas para quem as buscam. Não é fazendo barganha com a necessidade, com a carência da pessoa. Não podemos, nessa altura do campeonato, fazer esse tipo de situação mais. Temos que repensar a nossa forma. E a maneira com que nós nos colocamos diante do trabalho, respeitoso, ético, de encaminhamentos efetivos, materializando aquilo que a pessoa realmente precisa, a segunda parte do nosso trabalho, que é o convívio familiar e comunitário dentro da casa espírita, vai se tornar algo prazeroso, atrativo. Eles vão verificar a diferença que faz um espírita trabalhando. Ele vai compreender que ali realmente as lições de Jesus foram apreendidas e ele então vai se interessar pela doutrina espírita. E aí a gente vai também fazer esse encaminhamento para a porta do estudo doutrinário, para as palestras públicas, com todo mundo que chega pela porta da frente da casa espírita, pelo atendimento fraterno muitas vezes. Ele vai ter o seu lugar como outro qualquer, ele não vai ficar na porta dos fundos, sendo atendidos ali na palestrinha que é feita de doutrina espírita somente para os pobres, somente ali para as pessoas que chegam com a deficiência, com a sua carência de recursos sociais e financeiros. Porque o não acesso a políticas públicas faz com que a pessoa que não tenha recursos financeiros fique isolada. A desigualdade está nesse ponto. Ela não acessa, não é só o trabalho e a renda, ela não acessa todas as políticas públicas, saúde, educação, moradia, trabalho, tudo. Então, veja o quão grande pode ser a nossa participação enquanto espíritas na sociedade com essa visão do maior. Mas nós precisamos abrir a porta da casa e olhar lá fora qual é a necessidade. Nós precisamos, quando recebemos a pessoa que nos procura, porque está escrito na placa assistência social, o que realmente atrás na casa espírita. Qual é a sua demanda social que a gente vai procurar encaminhar primeiro, para depois, então, fazer nos espaços de convivência lá dentro, trazer a pessoa para a realidade de Jesus. De Jesus, porque doutrina espírita é outro momento. Depois que ela compreendeu a lição de Jesus, que nós vamos levar de forma tranquila, sem fazer choques na pessoa, porque você vem de uma religião, por exemplo, a evangélica, que trata o plano espiritual de uma forma muito, muito, muito difícil para as pessoas. Quem trabalha aqui em trabalho mediúnico deve ter visto, deve ter presenciado nesse trabalho o quão é difícil para um evangélico desencarnado, que vem com uma linha de pensamento, de conceitos completamente distantes da realidade. Ele não se enxerga como um espírito imortal, como a questão da vida após a morte, da situação de reencarnação. Ele está completamente preso naquele conceito restrito de que o mundo é esse aqui. E aí? Nós temos a oportunidade de trabalhar com essa mesma pessoa, fazendo com que ela reflita, repense conceitos. Não vamos falar que o que está dito lá na igreja dela está errado, nada disso. Mas vamos trazer Jesus numa outra ótica, uma outra perspectiva de valores. Porque se a gente quiser jogar doutrina espírita goela abaixo, ele vai ficar com aquela sensação. É mais uma religião tentando me trazer para essa religião porque eu preciso de uma cesta básica. Eu paro aqui a minha fala para que nós possamos agora fazer uma roda de conversa. A gente não precisa ficar me ouvindo o tempo todo. Eu não trabalho com palestra, eu só faço isso em reunião virtual. No presencial, é todo mundo sentado numa roda, gente conversando sobre as perspectivas do trabalho da assistência social hoje na Casa Espírita. Quais são as dificuldades que se enfrentam, como é que pode ser trabalhado questões X e Y, com essa perspectiva de ser um participante atuante, positivo, propositivo na sociedade. Fico à disposição de vocês. Ô, Antônio,
Você fez uma pergunta aí, você colocou uma pergunta lá por escrito. Gostaria de falar ela aí para ver se a Los Angeles nos ajuda a responder? Posso sim. Colocar no programa anual de orientação aos assistidos os temas prevenção ao aborto, prevenção ao suicídio, não às drogas, conforme campanhas da FEB, em caráter educativo, esclarecedor e não de catequização, essa ação está alinhada com a meta de promoção do ser dentro da ápice? São temas bem importantes a serem tratados. Existe uma forma de fazer isso que é justamente em roda de conversa. Quando você localiza nas falas, no atendimento a essas pessoas, você conhece a realidade do território e a realidade daquelas famílias, você proporcionar nessas rodas de conversa que elas consigam falar como é que é essa vivência, o que elas passam ali, e a partir da fala delas, a gente então trabalha o tema. Como é que está posto, como é que é a visão da pessoa nesse processo, porque a gente tem, por exemplo, aborto ligado a abuso sexual. Então, para o mesmo tema, você tem várias nuances. Então, é importante conhecer de que lugar nós estamos falando. Então, a fala das pessoas que estão ali é importante ser consideradas e validadas. Você vai falar e vai apresentar temas, orientação a partir da realidade das pessoas, e não a partir do meu entendimento, que não vivo violência de espécie nenhuma, que nunca passei por situações de aborto, nunca passei por situação de abuso sexual, exploração sexual de qualquer natureza. Então, uma coisa é a teoria que está posta a nível de conceito, tanto acadêmico quanto doutrinário. Outra coisa é você abordar o tema a partir da vivência daquelas pessoas que estão postas ali. Qual é o cenário que nós temos para abordar aborto, suicídio, qualquer tema que a gente vai abordar na assistência social, nós precisamos saber de que lugar essas pessoas estão falando e estão sentindo isso. Porque às vezes são temas que não fazem nenhuma diferença na vida delas, mas podem fazer muita diferença se eu estiver falando a partir daquilo que elas estão vivendo ali. E aí eu faço esclarecimento, orientação, encaminhamento, porque ficar falando por falar e não oferecer subsídio para essas pessoas se protegerem e se gerenciar essas questões nas suas vidas, não faz sentido também. Dizer que o aborto causa isso, causa aquilo, papapá, parará, suicídio, vou falar a nível de doutrina espírita que existe lá, ainda tem esse agravante. Vamos todos para o vale do suicida, sofrer e tudo mais. De novo, vamos causar mais dor e sofrimento nessa pessoa. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, porque para nós que somos espíritas já é difícil determinados conceitos, determinadas situações. Para quem não transita nesse mundo, não tem intimidade com a leitura, com as interpretações, fica muito, muito pesado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas é muito válido todos esses temas, sim. Dicineia, ela levantou a mão aí. Dicineia, é com você, querida. Eu queria falar com relação ao que você falou, que eu achei assim muito forte, mas ao mesmo tempo muito realista, igual na mensagem, quando a gente pratica a mendicância, que em vez da gente buscar profundamente, buscar no momento de escuta, se aprofundar, a real necessidade daquele nosso irmão, a gente quer ali rapidamente tentar resolver fazendo esses processos que você diz. Passa por um diálogo, assiste a palestra e depois logo dá assiste. Eu achei muito forte o termo, porque realmente é isso que acontece. E a gente percebe isso e a gente sente essa dificuldade em muitas casas, porque em vez de as casas se juntarem para atender, cada uma quer ali fazer a sua parte, e ainda quando nós falamos dessa junção, vamos passar para as políticas públicas, vamos encaminhá-los da melhor forma. É claro que a gente vai atendê-los quando as políticas públicas não puderem, porque, como você mesmo diz, é muito importante, já que nós temos, a gente lançar mão disso. Nós temos políticas públicas e você deu vários exemplos aí. E a hora que você falou do Sul também, eu me lembrei que nenhum de nós está livre de algum dia se utilizar disso. Então nós não podemos nos colocar acima, porque momentos virão que a gente pode sim ter que lançar mão, mas a gente encaminhar esses irmãos para políticas públicas sem deixar de apoiá-los. Só que a gente percebe que muitos dos nossos irmãos trabalhadores, eles ainda não conseguem ter essa visão de que eles têm que unir esforços para o bem
aquele que vem até a nossa casa. E não simplesmente achar que está fazendo caridade simplesmente sozinho, simplesmente essa é uma forma de eu fazer caridade. A gente tem que abrir aí o nosso olhar, abrir aí o nosso leque. Eu achei muito interessante, não só isso, né, tudo que você está falando, mas me chamou muito essa atenção de quanto nós somos dependentes e o quanto nós queremos ser caridosos, escravizando os nossos irmãos a toda essa vivência aí. E aí vem mãe, vem filhos, vem netos, e a gente continua no mesmo roteiro, a gente continua no mesmo esquema. É isso, acho que a gente precisa aprender a trabalhar em rede. Rede espírita, rede social, rede socioassistencial. A casa precisa minimamente conhecer quem é o centro espírita que está do seu lado ali no território. O que essa casa faz? O que ela está proporcionando na área da assistência social para a gente não ficar fazendo em duplicidade. Ninguém é obrigado a fazer tudo o tempo todo. Então, se a minha casa acolhe bem, tem uma capacidade de fazer diagnóstico, tem pessoas que têm essa habilidade, não precisa ser profissional em nada, mas sabe ouvir. E a partir dessa escuta qualificada, ele consegue fazer um diagnóstico ali para saber quantas famílias precisam disso e daquilo. O que as casas espíritas têm na região que pode fazer esse trabalho? E aí eu faço o diagnóstico e encaminho para casa. O que eu tenho aqui que posso ajudar aquela casa? Eu consigo boas doações de cestas básicas? Eu não sou contra a cesta básica, não. Às vezes as pessoas interpretam equivocadamente a minha fala. Mas você municiar famílias de cesta básica por 10 anos, 20 anos, pelo amor de Deus. Então, assim, é desse ponto que eu falo. Entre você encaminhar a pessoa para o CRAS, ela fazer o seu cadastro único, o profissional ali fazer a solicitação dos benefícios que existem aí no território, que eu não sei quais são, mas que vocês precisam saber, e ela chegar a receber a cesta básica do centro espírita, vai fazer toda a diferença, sem dúvida. Ela está numa situação que vai perder a moradia, porque não tem como pagar o aluguel. Parou-se, não tem renda. Até ela conseguir essa renda que vem do Estado, que vem do município, para dar esse suporte, você vai poder. Se tem um centro espírita, por exemplo, que dá capacitação para o mercado de trabalho, que tem facilidade de fazer a colocação dessa pessoa no mercado de trabalho, e tem centros espíritas que têm capacidade instalada para ajudar a pagar o aluguel no primeiro e segundo mês, perfeito. Não há nisso nenhum problema. O que você não pode fazer, dizendo que está fazendo caridade, é sustentar a pessoa na mendicância. Isso não é cidadão, isso não é cristão, isso não está escrito em obra espírita nenhuma, em nenhuma obra você vê isso. Livro de espírito, livro de qualquer coisa, evangelho, não tem isso em lugar nenhum. Lugar nenhum. Quando você faz carreata na rua, dando comida para pessoas em situação de rua, sem fazer nenhum movimento para saber quem são essas pessoas e como é que podemos tirá-la da rua, você está dizendo para essa pessoa lá, olha, meu filho, fica aí, que amanhã eu volto com a sua comida, que eu volto com o seu banho, que eu tenho roupa para te dar. Ela vai ficar no estado de estagnação. Isso é caridade? Está escrito isso em algum lugar? Me apontem e eu refaço a minha fala. Não tenho problema com isso. O que existe de cidadão em uma pessoa em condições mentais e físicas para trabalhar, para se desenvolver, sendo sustentada por N instituições espíritas? Eu não nem vou falar de outras, espíritas. E eu vejo isso aqui no Distrito Federal. Eu falo de um lugar de 7 mil pessoas em situação de rua, que é o Distrito Federal hoje. E no mesmo perímetro, eu já fiz contagem em alguns pontos, tem 5, 6 carros num perímetro curto, colocando as coisas para fora. Olha se tem cabimento um negócio desse. Quando é que nós vamos efetivamente tirar as pessoas da rua? Rua é lugar de alguém morar? De alguém viver? Tem alguma dignidade nisso? As crianças ali no meio da rua brincando. Não é possível isso. Então, assim, ou a gente faz um trabalho sério, ou nos recolhemos às nossas insignificâncias e vamos fazer outra coisa que possa realmente ser útil em alguém em algum momento. Agora, esse movimento não tem nada de caridade e não tem nada de espírita. Jesus vem trazendo uma outra perspectiva. E se a gente se recolheu a esse lugar de nada, então nós estamos realmente com dificuldade de interpretar Jesus. Agora o Paulo e depois o Douglas, pode ser? Então, rapaz, isso tudo aí vai dando um nó na cabeça da gente. São muitas informações mesmo. E a gente fica encantado com tantas informações, ao mesmo tempo preocupado. Eu e a Dice, já há algum tempo, a gente tem desenvolvido esse projeto, né, de assistência social. E cada dia mais a gente vai batendo de frente com algumas situações que muitas vezes não tem solução para nós, da Casa Espírita. E a gente foi trabalhando isso e chegamos à conclusão
de que a parábola do bom samaritano, que é o nosso método de referência, oferece ali uma situação muito interessante. Primeiro, quando passa lá na estrada um doutor e um levita e vê um sujeito que foi assaltado, caído, não faz nada, podiam fazer e não fazem, mas vem o samaritano e dá assistência para o sujeito. Então a gente tem trabalhado essa questão. O que é que o samaritano pôde oferecer? Olha, ele pode oferecer, ele pode deitar sobre ele o vinho e o óleo e depois oferecer o cavalo para conduzi-lo até a hospedaria. Então a gente tem trabalhado um projeto que fala exatamente isso. O que é que eu tenho para oferecer? Essa questão. Trabalhar mesmo intensamente isso. O que eu tenho para oferecer na minha casa espírita? Talvez eu não tenha uma cesta básica, talvez eu não tenha uma quantidade de roupas que eu possa oferecer, nem outras coisas. Mas eu posso oferecer a palavra e posso fazer esse encaminhamento. A gente tem trabalhado muito essa questão de encaminhamento. Então, a gente trabalha isso hoje, né? O que eu tenho para oferecer? Lá na parábola, o samaritano tinha vinho e óleo e depois ofereceu o cavalo para levar para a hospedaria. Então, na minha casa espírita, eu preciso saber o que eu tenho. O que eu tenho para oferecer? Talvez eu não tenha nada, ou quase nada, mas eu posso levar aquele usuário, aquele dependente de assistência, para uma outra coisa, para um outro lugar, dentro da nossa comunidade. Por isso que eu achei fantástica a sua fala, porque não é ficar parado, estagnado, esperando cair do céu. Não é assim que funciona a coisa. Se nós temos uma área de assistência social e não temos realmente o que oferecer, então vamos buscar um território. E a gente tem trabalhado muito isso, né, Dirce? A gente tem trabalhado intensamente isso com as casas espíritas, de falar assim, não, você não pode ficar com os braços cruzados. Você tem um trabalho de assistência social aqui dentro. Ah, mas a gente não tem os recursos. Como não tem? Se não tem aquilo, a gente vai procurar fora daqui. E vamos oferecer o que nós temos. O que nós temos? O que a casa espírita tem? É isso que é importante, eu acho, a pessoa, os trabalhadores da assistência social espírita, terem muito claro em mente, o que eu tenho para oferecer? Às vezes não temos nada que o nosso público precisa, mas podemos buscar ou oferecer aquilo que nós temos, talvez não seja a demanda dele. Nas nossas casas aqui, na nossa cidade, a gente vê que muitas vezes eles chegam para buscar realmente a cesta básica, buscar o recurso material, mas quando não encontram às vezes, numa reunião, num grupo de estudo, um amparo espiritual. Que é exatamente isso que a assistência social espírita precisa de fazer, conjugar a assistência material com a assistência espiritual. Às vezes não atende 100% da necessidade do sujeito, mas ele sai dali mais esperançoso, e porque ele foi ouvido, porque ele foi acolhido, ele já sai ganhando alguma coisa. Então a gente tem sempre alguma coisa para oferecer dentro da nossa casa. Então a assistência social ela pode ser desenvolvida, mas com muita tranquilidade na nossa casa espírita, independente do que se tem materialmente. Nós estamos criando um projeto Fé Sem Obra é Morta, trabalhando exatamente essa questão do que eu tenho para oferecer. Eu preciso descobrir o que eu tenho para oferecer. Não é só esperar que o Estado faça, que a Prefeitura faça, ou que as ONGs, num porte maior, façam, mas aquilo que eu posso fazer. E procurar fora da nossa casa e formar uma rede, isso é uma proposta nossa já que está vindo desde 2016, essa formação de rede. E tem dado muito certo. Embora a nossa cidade seja uma cidade grande, nós temos uma carência muito grande também nas casas espíritas. E essas casas têm buscado umas às outras. Essa aproximação, primeiro, de uma casa da outra, e depois das instituições que existem nas comunidades respectivas. Então, é tudo isso que a gente pode fazer. A gente não precisa ficar chorando, debruçado em cima de uma mesa, chorando porque não tem o que fazer. Então, nós temos muito o que fazer. A gente precisa de colocar na nossa cabeça que nós queremos ajudar e pesquisar exatamente tudo que nós temos, fazer o diagnóstico daqueles que chegam na nossa casa, que muitas vezes não é só necessidade material, aliás, quase sempre não é só necessidade material. Por trás existem histórias dramáticas, existe prisão, existe situações de vulnerabilidade em todos os sentidos, casos de egressos do sistema penitenciário. E existe um trabalho que a gente está tentando também fazer, que é visitar os hospitais, levar esse trabalho de assistência para os hospitais. Tentar ao máximo. Existem orfanatos que a gente pode, de alguma forma, fazer essa assistência. Então, existe um leque de possibilidades que a gente precisa de relacionar e se colocar na posição de executar alguma dessas coisas aí. É isso. É isso, Paulo. A primeira coisa que nos vem à cabeça é a capacitação adequada aos trabalhadores. Só reunir pessoas de boa vontade, com essa ideia equivocada de caridade, nos dias de hoje não é possível mais. Então, se nós vamos ter uma área de assistência social na casa, a primeira coisa que temos a fazer é fazer um plano de trabalho, a linha de atuação que nós vamos utilizar, esses coordenadores, as pessoas ali que estão na liderança do trabalho, se munir de informações e conhecimento a respeito do que é assistência social.
que é que existe na assistência social do seu território, do seu município, você ter um contato, as lideranças, os coordenadores da área, ter um contato próximo com os gerentes do CRAS, com os gerentes do CREAS, com as unidades outras de assistência social que possa existir no território. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, idosos é importantíssimo, porque se você tem esses contatos pessoais, você sabe que está lá, a instituição conhece você, conhece o seu trabalho, ela vai te ter como uma parceira no trabalho. As famílias que são encaminhadas ao CRAS, nas situações que ela necessita, não só de benefícios, mas também de um trabalho de convivência familiar e comunitária, ela poderá utilizar-se também do trabalho que é feito no centro espírita para atendimento dessa família. Então, você não precisa despender recurso material nenhum, você precisa de reunir pessoas que têm conhecimento para oferecer um ambiente, uma ambiência confortável, acolhedora, e que vai tratar das questões da alma, mas também das questões que estão postas no social, à luz de conhecimentos, tanto da alma quanto das questões postas nas políticas públicas, no social que nós estamos vivendo. Então, isso não requer nenhum movimento de gastar dinheiro exorbitante em coisa nenhuma. Por isso estou dizendo, cada centro com a sua capacidade instalada. O que eu tenho? Eu só tenho pessoas e não tenho coisas? Então, as pessoas serão capacitadas para entender como é que funciona a política de assistência, um conselho tutelar, a saúde, o que tem ali, a saúde mental, quantas situações de família hoje com problema de saúde mental, agravado por as questões de drogadição e alcoolismo, as questões de educação, capacitação para o mercado de trabalho, as secretarias de trabalho, o que elas oferecem aí, para poder você ter válvula de escape. A pessoa chega, fala do problema, e você não sabe nada. Você não tem informação nenhuma. Então, assim, essa não é a desculpa. Se a desculpa é ter coisas materiais para fornecer, não é para isso que você serve. Não é para isso que é o trabalho da assistência social. É para entender a realidade social daquela pessoa e oferecer campo para que ela possa caminhar. Você não vai fazer para ela, vai fazer com ela até certo ponto. Dali para frente, ela decide como vai fazer. Fazer um plano de atendimento àquela família que vislumbre a entrada e a saída dela da assistência social. Ela pode ficar na casa como colaboradora, estudando a doutrina, mas naquele espaço que é, primeiro, é de apoio às suas necessidades. Então, conhecimento. Sem conhecimento, a área da ápice não trabalha. Sem conhecimento e sem se estabelecer em rede, a área da ápice não trabalha. Ela precisa aprender a trabalhar em rede espírita, em rede assistencial e assistencial no território. Ela precisa saber o que existe no seu território para fazer o encaminhamento e fazer o acompanhamento. Enquanto ela está ali aguardando as providências municipais para o trabalho social, você está com ela ali na casa, ajudando, apoiando, vendo qual é a necessidade. Eu não tenho o que você precisa, por exemplo, a cesta básica, mas a casa tal, ela tem, eu vou te encaminhar aqui direitinho, por escrito, fazendo um pequeno relato e ela vai te atender lá. Pronto, não tem problema. Ou vou lá buscar a cesta e te acompanho aqui. Mas você precisa organizar um plano de trabalho, entendendo o que é assistência social, política pública, para você ser um aliado dessa política, fortalecendo a política pública. Porque quando você não encaminha, quando você não dá condições para essa pessoa sair dessa situação de vulnerabilidade, você fragiliza a política de assistência social e nós corremos o risco de voltar lá para o século XIX, onde a assistência social vira favor e a pessoa é atendida de qualquer maneira, ao gosto do cliente. Eu sou o que posso, eu que digo como é que eu vou ajudar e o cara tem que me aceitar. Isso não é política pública. Isso é uma caridade às avessas, não existe caridade nisso. Então, nós temos, pelo menos, a obrigação de fortalecer a política de assistência social quando fazemos os encaminhamentos das pessoas para as instituições que estão postas para os atendimentos das questões com as famílias que nos procuram. Conhecimento, esclarecimento e orientação. Isso é o básico do trabalho. É isso. Agora o Douglas Obrigado. de Barbacena. A gente estava escutando e essa palestra já foi feita pela Los Angeles há algum tempo. Vocês estão lembrados? Políticas públicas versus assistência. Né, Paulo? Se a gente resumir tudo que ela falou. Primeira coisa, planejamento e plano de ação. Segundo, promoção. Se eu estou ajudando, entre aspas, uma família
há 3, 4 gerações, que promoção foi realizada. E na última a gente nota, falando de Barbacena, Conselheiro Lafayette e São João del Rei, a dificuldade do trabalho em rede das casas é pela disputa ainda e a concorrência de uma com a outra de entrega de mais cesta. A minha casa distribui 200 cestas. A minha casa atende a 20 famílias. E essas casas são criadas, para quem depois quiser até estudar a história das casas espíritas em Barbacena, em São João, em Lafayette, não por vínculo de amizade, mas por dissidência. Como que se trabalha em rede uma casa que faz concorrência com a outra? Não, a minha casa tem que ajudar. Então, se a gente for olhar isso tudo que foi falado, é o planejamento, a promoção e a disputa ainda. E aí, Los Angeles, como que desata esse nó? Se as próprias casas, muitas vezes, são formadas não por vínculo de amizade, mas por dissidência, né, Paulo? E trabalhar em rede com um dissidente seu. Aí entra aquela questão, por que estudar? Nós devemos de aplicar a doutrina a nós mesmos. Nós devemos de nos auto-melhorar. Mas nós temos o hábito de aplicar a doutrina a quem está ouvindo. A gente lê as mensagens de Emmanuel para os outros e não para nós. Então aí falta o autoconhecimento de você aplicar a doutrina para você, espírita. Você já respondeu, não tem o que fazer. É o que eu falei. Doutrina espírita é complicado. Então, assim, se você que está ali ministrando, tentando passar a informação espírita para alguém, não consegue dela fazer uso, como assim a pessoa que não foi buscar a doutrina espírita vai entender a doutrina espírita? E quando vê esse tipo de comportamento e atitude desrespeitoso, porque isso é desrespeitoso, é uma afronta à pessoa que chega buscando uma coisa e leva outra. Isso é gato por lebre. Então, assim, não vai colar, não vai, essa coisa não funciona. Então, penso que uma liderança maior aí, talvez na região, fazer esse percurso de conversar com casas individualmente e depois fazer uma reunião, uma roda de conversa com todos, para essa reflexão, o que é que nós realmente estamos querendo da doutrina espírita para a nossa vida quando temos esse tipo de comportamento? E como que as pessoas que chegam à nossa casa, seja pela porta da assistência, seja de qualquer porta, vai enxergar isso? Qual é a estrutura que nós estamos passando? Qual é a notícia que nós estamos passando da doutrina espírita, efetivamente? Então, isso é muito grave, é muito difícil. E estamos falando de um território que nós não somos maioria em lugar nenhum. A Igreja Católica e a Evangélica se alastra, a católica menos, mas o evangélico está se alastrando como praga ruim no campo, com os conceitos mais desvirtuados possíveis dos ensinos de Jesus. E nós aí fazendo briguinha, disputa de território, pelo amor de Deus, assim, aquilo que veio para libertar, para fazer uma outra conversa, uma outra história, está fazendo da mesma forma que os outros. Muitas dessas igrejas que nós estamos falando também acontece de dissidência. Quando a gente vê inúmeras células evangélicas, nada mais é do que dissidência de algumas casas que vamos criar uma que fale de mim para mim mesmo, porque, na verdade, não alcança um público efetivo. Mas você vê inúmeras casas espalhadas pelo território brasileiro como um todo. E olha o que nós temos feito da nossa doutrina espírita, tão consoladora, tão esclarecedora, e na hora de agir com consciência, faz um papel desse. Então, penso que uma liderança amorosa, percorrendo esses centros espíritas, conversando, fazendo uma reflexão sobre o nosso papel e a nossa missão, e depois convocando todos para um encontro fraterno, para discutir assistência social, pode ser um caminho. Descubra dentre vocês aí essa liderança amorosa que consiga tocar corações. Vai aí com todo um aparato espiritual para essa conversa, porque talvez possa surtir um efeito. Esse é um caminho que eu vejo. Eu não sou essa pessoa, digamos assim, né? Se fosse no meu território, eu teria dificuldade de eu fazer isso. Eu sou, como vocês viram a minha fala, ela é muito prática, muito objetiva, e corre o risco de eu mais acirrar do que envolver, mas tem pessoas que têm uma fala muito envolvente, que traz as pessoas para a realidade e consegue causar essa ruptura de valores equivocados. Ok, tenho o Vilmar, nosso colega lá de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. A sua pergunta, Vilmar. Bom dia a todos. A gente fica muito feliz de ouvir a Los Angeles. Nós estamos reestruturando a nossa área em toda a região e é muito importante esses esclarecimentos. Eu gostaria de saber como as organizações civis podem colaborar eficazmente com as políticas públicas para ampliar o alcance de suas ações.
Então, que forma eficaz eu posso colaborar com as políticas públicas? E quais são os desafios enfrentados nessa integração das casas espíritas com as políticas públicas existentes? O maior desafio que a casa espírita tem é de querer abrir a porta e enxergar o que tem lá fora. Segundo desafio, a casa espírita achar que política pública é um inimigo do centro espírita. Quase todas as falas que a gente vê por aí, o terror que se tem com política pública. Parte de uma ignorância. Primeiro, que ele não sabe distinguir política pública de política partidária. Então, ele confunde essas duas coisas, e quando falamos de política pública, ele não enxerga assistência, não enxerga saúde, não enxerga educação, não enxerga isso. Ele enxerga o deputado, ele enxerga o senador, o presidente, enfim, que não tem uma ligação. É claro que tem, porque trabalham todos pelo mesmo motivo. Mas quando nós falamos na Casa Espírita, a área da assistência social, integrar essas políticas públicas é eu entender que para eu fazer assistência social, eu preciso conhecer política pública. Que política pública? Assistência, educação, saúde, conhecer o conselho tutelar, a justiça, o trabalho. Por quê? Só enxergando esses atores é que eu vou conseguir atuar na prevenção de risco e nas situações que já estão postas junto aos nossos usuários da política de assistência, que procuram a nossa casa. Então, temos que entender os conceitos. Essa é a maior dificuldade. A casa não quer abrir para a comunidade, como você disse, estão fechados em si mesmos. Quando abre é para rachar o serviço de incidência, e aí continuam fechados. E quando abre a porta da assistência social, não é para assistência social, não é para as pessoas, é para si mesmo. Eu digo para você o que você precisa. Você precisa dessa cesta que eu estou te dando, com essa configuração, né, nesse dia, nesse horário. E você precisa, para receber essa cesta básica, essa conversa aqui de religião que eu estou te passando. Mal e parcamente, que nem eu estou conseguindo entender, então estou te passando aqui como é que você tem que fazer. Esses são os desafios postos. A pessoa entender o que ela tem que fazer nesse mundo, que ela está perdida no tempo e no espaço. Abrir a porta, trabalhar em rede, reconhecer que as políticas públicas, assim como você precisa delas, a pessoa também precisa. Você não vai ao hospital? Você não vai ao médico? Você não tem as suas dificuldades? Você tem as áreas que você procura? Seus filhos não estão na escola? Você não tem? Você procura. Quem tem dinheiro paga. Quem não tem, vai para o público. Então, está posto para todo mundo. Assim como o trabalhador que está lá dentro da casa espírita faz uso de políticas públicas, os nossos acolhidos da mesma forma. Então, eu preciso conhecer o que tem no território. Como é que a gente faz essa aproximação? Que não é uma coisa difícil, é tranquilo. Você, com um trabalho planejado, vai chegar nesses locais, nessas unidades, se apresentar, dizer do seu trabalho e que gostaria de conhecer o que está posto ali, para que pudesse ser feito o encaminhamento. Faça ali uma amizade, tenha um relacionamento com toda a rede. Aqui no Distrito Federal, nós temos o que nós chamamos de rede social. Todas as regiões administrativas, que no caso de vocês são municípios, e dentro dos municípios deve ter várias questões aí, existem as reuniões de redes que são feitas uma vez por mês. Ali se reúnem todos os atores, todos, absolutamente todos, públicos e privados, religiosos e não religiosos, para poder pensar a comunidade, para pensar as dificuldades que tem naquele território. Principalmente fortalecer as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando você participa dessa rede, você conhece os atores que mais falam de perto para você no seu trabalho. Então, você começa a fazer ali as amarrações, você pega os contatos, diz o seu trabalho. Essas reuniões são muito importantes, faz toda a diferença no trabalho de quem faz assistência social, porque você consegue depois fazer um estudo de caso. Você identificou, por exemplo, junto com a escola, que a criança que está sendo atendida lá na assistência social com a família sofre abuso sexual. Você vai para a polícia, vai correr? Não, você não vai fazer isso. Você vai constatar junto à escola, vai lá na escola que essa criança estuda e verificar se a criança também apresenta comportamentos que denotam que existe alguma coisa acontecendo. Ou violência, ou abuso, alguma coisa tem de errado que a criança se manifesta ou de forma isolada, de não querer contato, ou de extravasar. Ninguém consegue aturar essa criatura dentro do local, porque ela quase derruba o centro. Então, são dois aspectos a serem observados. Tem um problema dentro da família que precisa ser tratado.
Aí você pegou essa informação, sentiu na família, porque tem muita mãe que, mesmo sabendo da situação, faz de conta que não existe, porque, afinal de contas, ali, quem paga a comida é o sujeito. Está acomodado ali pela uma situação que está posta. Tem as questões do preconceito, da vergonha, tem vários motivos pelos quais as coisas acontecem e as pessoas não querem enfrentar de frente. Mas você vai ajudar a família de outra forma. Vai ao conselho tutelar do local, converse com o conselheiro, ali responsável, fala da situação que você está observando. Então, você tira da sua responsabilidade e passa para o poder público para que ele tome as providências. Você vira as costas e vai embora? Não. Você vai acompanhando ao largo para ver como é que o processo está caminhando, está se resolvendo. Porque daqui a pouco, se você não faz nada, você vai saber que a criança se suicidou, que o adolescente foi para as drogas, enfim. E você estava ali simplesmente ministrando falas doutrinárias que não fazem sentido para aquela família, que não tem o seu problema resolvido, e ministrando sopa e cesta básica, que na verdade não é isso, no fim das contas, que a pessoa está precisando. Então, veja que não há dificuldades postas no processo. Existem dificuldades que as pessoas colocam para que o serviço não seja feito. Então, capacitação, plano de trabalho, conhecimento e atuação em rede para que se consiga fazer um trabalho dentro da assistência social como deve ser feito. A casa não precisa despender de nenhum recurso extra difícil para poder conseguir fazer. Não, eu não tenho, continuarei sem ter, mas eu tenho conhecimento, eu tenho esclarecimento, eu tenho convívio com essa rede, e todo aquele que me chega na casa precisando de algo, eu sei para onde encaminhar, converso com as pessoas. E na minha casa eu só faço o trabalho de ouvir, de levar a palavra confortadora do Evangelho, mesmo nas questões mais difíceis. Eu posso trabalhar a questão do aborto, do suicídio, do abuso, de tudo, à luz do Evangelho, sem ferir as suas convicções, apenas levando mais luz para que ele reflita em torno e pegue a situação para si mesmo, não deixe na mão do pastor, não deixe na mão de quem quer que seja, porque isso não existe, e nem da casa espírita. Nós não somos responsáveis pela vida de quem quer que seja. Nós somos responsáveis por nos amparar mutuamente. Façamos isso com categoria, com eficiência. Aí podemos transitar com tranquilidade. Respondi? Diga, Geraldo. Respondeu, Vilmar? Tranquilo? Não, tranquilo, Geraldo. Muito obrigado. Los Angeles, você saberia nos informar o passo a passo para um espírita se tornar conselheiro nos diversos conselhos existentes no município? De forma prática, uma pessoa que tem vontade ou que nunca ouviu falar nisso, e ela vê falar lá de participação no espírita, na sociedade, mas o que é isso? Como eu posso concretizar isso? E uma das formas, talvez, poderia ser essa. Aí a pessoa tem vontade, mas ela está perdida no tempo e no espaço. Como ela faz? Conhecimento é tudo, gente, na vida. Tem que aprender a buscar o conhecimento. Todas as secretarias de desenvolvimento social ou de assistência social, não sei como é que nominam aí nos territórios de vocês, elas têm um site que geralmente tem uma aba que fala sobre conselhos. E o Conselho de Assistência Social está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem o Conselho de Criança e Adolescente, que aqui no Distrito Federal está ligado à Justiça. E aí vocês procuram, que pode ser que esteja na assistência social também. Tem o Conselho da Mulher, tem o Conselho do Idoso, tem o Conselho do Deficiente. Quando o espírita quer fazer uma participação na sociedade de forma efetiva, objetiva e prática, entendendo que ele pode contribuir, ele precisa primeiro conhecer a política pública da qual ele quer atuar. Então, eu tenho uma inclinação à criança. Então, eu vou entender tudo que está para a criança e está no conselho da criança. Qual é a atividade que eu faço com criança e adolescente? O Centro Espírita, só com o trabalho de sábado ou domingo, não tem condições da instituição se inscrever em um conselho, porque isso não é serviço tipificado. Mas se eu estou ligada a uma instituição que faz um trabalho tipificado nas políticas sociais como um todo, seja assistência, saúde, educação, eu posso, enquanto trabalhador dessa política, dessa instituição, me candidatar quando houver o período de eleições para a sociedade civil. Os conselhos, eles todos são formados pela sociedade civil e pelo governo, de forma paritária, onde dentro da sociedade civil tem o usuário da política, seja ela qual for, o trabalhador e as entidades. Então, elas são geralmente dessa forma descritas. E os representantes do governo, da área da saúde, da educação,
da assistência, para então fazer esse colegiado e discutir aquela política pública. E aí é o espírita levando a doutrina espírita para dentro do conselho? Não, não é isso. É o espírita consciente da sua responsabilidade, da sua missão de trabalhar pelo crescimento da população, do indivíduo, vai levar a sua contribuição, a sua discussão ética e respeitosa dentro do que precisa ser falado e dito e feito dentro daquela política pública. Você não vai abrir Bíblia dentro de coisas, não vai fazer nada disso que o evangélico faz, por exemplo. Quando abre sessão em Câmara Legislativa, abrir Bíblia. E depois, na sequência, combinar as extorsões que vão fazer a sequência. Pelo amor de Deus. Então, não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com os conceitos que nós temos de espírito imortal. A nossa missão aqui, de trabalho, de progresso, de evolução moral, com os recursos que a doutrina espírita nos informa, que são os recursos materiais que nós temos, na profissão, material, na família, os recursos. Tudo isso é recurso de trabalho, recurso que nós temos, ferramentas de trabalho para o nosso crescimento. E a forma com que nós vamos conduzir as discussões, os diálogos. Um espírita, numa comissão de política, de qualquer política pública, faz toda a diferença. A discussão tem um nível muito maior. Não é uma discussão igrejeira, é uma discussão ética, respeitosa, dentro do que deva ser uma política pública que trabalha pelo cidadão. Porque você tem conceitos sólidos, trazidos por Jesus. Mas você não vai ficar falando isso, você vai fazer isso na prática. Você vai conduzir os diálogos. Então, é buscar, objetivamente, como é que eu posso fazer? Saber como é que é um conselho de assistência, um conselho de qualquer forma, entre nos sites das políticas públicas nos territórios, vá nas abas lá dos conselhos e veja como é que funciona. Lá tem toda a legislação, como é que funciona, por que funciona. Todo o conselho deliberativo tem por atribuição acompanhar a política, monitorar a política pública, para que essa política realmente faça valer aquilo que veio. Ela atenda à população efetivamente, principalmente a população mais necessitada. E aí você encontrar nesse campo onde você pode se situar. Você é um trabalhador da política de assistência, da saúde, da educação, precisa estar envolvido em algum coletivo para fazer parte desse conselho. E ali dentro, sendo eleito, você então leva a sua contribuição, porque você vai estudar muito para entender como é que funciona e como deve ser levado o trabalho dentro de um conselho que é de muita importância. Respondi? Faltou alguma coisa? Não, ok. Deu para poder dar uma boa esclarecida. Alguém mais aí gostaria de se manifestar, de fazer alguma pergunta? A Dicinei levantou a mão. Com você. Não, só agradecer a Los Angeles. Foi muito boa a nossa conversa, o que ela nos passou. Foi um alerta para que a gente consiga ir até se relacionar melhor. Como disse o Paulo, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo, de se relacionar com os locais, com os CRAS, para que a gente possa encaminhar as casas, ter esse relacionamento mais íntimo, mais próximo, para a gente saber a quem indicar quando forem aos CRAS ou aos CREAS. Então, a gente agradece muito a Los Angeles, foi muito bom o seu estudo, muito esclarecedor, tá? Muito obrigada. E as perguntas também aí dos nossos irmãos, os acréscimos, foi muito bom. Eu que agradeço. Coloquei uma pergunta aí no chat, porque já aconteceu com a nossa realidade aqui na Casa Espírita, de às vezes chegar umas pessoas desorientadas e às vezes tem até a criança na casa que enxerga o pai desencarnado e o pessoal trata o pai como um demônio. Por isso que nós fizemos essa pergunta. Como orientar assistidos nitidamente em processo avançado de obsessão, até mesmo de manifestação dentro da Casa Espírita, denotando sofrimento por desconhecimento dos conceitos libertadores da doutrina espírita e sua aplicação, sem fazer abordagem da influência dos espíritos em nossas vidas, mediunidade, sintonia, da terapêutica fluídica e da prece, ou seja, sem passar uma noção mínima, respeitando naturalmente a religião da pessoa, mas falando, olha, esse tipo de coisa acontece, e aí por causa disso, tal, mas sem ferir, porque no nosso entendimento esses conceitos libertam. E se nós já somos felicitados por isso, e a pessoa precisa daquele entendimento, e não adianta encaminhar para um psiquiatra, porque ele vai tratar apenas com remédio, e não a entidade, a própria pessoa que está nessa situação, você não acha que, respeitando a religião alheia,
já que ele já bateu na nossa porta, talvez até encaminhado pela própria espiritualidade, não seria o caso de orientá-la nesse sentido, com esses conceitos que nós já temos? Observe que aí já transpôs a questão da área da assistência social propriamente dita. Então, se ele traz essa dificuldade, ele está dentro do campo do atendimento espiritual, da casa, embora tenha batido na porta da assistência social, a gente aí não tem o que fazer. Aí a gente vai ter que trabalhar a nível de doutrina espírita mesmo, porque ele está buscando uma casa que trata dessas questões de forma completamente diferenciada. Não tem aí demônio, não tem nenhuma dessas coisas. Mas antes de enveredar por esse caminho da desobsessão, digamos assim, do trabalho doutrinário efetivamente, nós precisamos averiguar com essa família os aspectos de saúde foram verificados. Porque às vezes a gente está colocando na conta espiritual, que deve ter mesmo, mas também tem uma propensão de saúde mental que não foi vista. Então, se ele tem um problema voltado para o mental realmente, que as funções cerebrais dele não funcionam de acordo, ele propicia a essa situação e os espíritos inferiores aproveitam da situação. Ok. Então, você tem duas questões, mas não podemos abolir de pronto a questão da saúde mental efetivamente. Então, sempre fazer essa recomendação de que a pessoa busque os caminhos, oriente, onde tem um trabalho nos CAPs, por exemplo, criança, adolescente, tem um trabalho no CAPS-I para atendimento dessas questões de cunho mental. Então, tem todo um trabalho que não é só medicamentoso. Além da medicação, tem também o trabalho dos terapeutas, das rodas ali que são feitas com as pessoas que vêm nesse sentido, de elas entenderem a causa de determinadas questões. Paralelo a isso, você pode oferecer o trabalho da doutrina espírita, mas informando, aí agora nesse sentido, de que nós somos passíveis de influências espirituais. Aí é abrir o jogo mesmo, porque ela já vem com uma outra demanda que é doutrinária. Está posta que numa conversa tranquila, vai devagar, não despeja tudo, porque de uma vez, porque realmente pode causar um impacto negativo, um choque para a pessoa que não está habilitada. Ela quer resolver o problema, ela não quer saber de espírito. Você fala de espírito, ela tem um problema com isso. Então, tem que ir devagar mesmo, tem que ir comendo pelas bordas, encaminha para a reunião da desobsessão, o trabalho ali, tomar o passe para levar água fluidificada, que vai sendo reforçada as questões ali dos valores trazidos por Jesus e tudo mais, mas sem fazer esse enfrentamento já de cara, de que existe essa coisa toda. Então, para além da questão socioassistencial, tem as questões aí de cunho espiritual que precisa ser tratado, caso realmente a pessoa não está com um problema mental trazido aí de outras possibilidades. Nunca descartar a saúde, sempre levar a pessoa a buscar também esse recurso. Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Geraldo, a Elisa quer falar. Olá, pessoal, eu sou Elisa, eu sou de Viçosa, Minas Gerais, uma cidade pequena, e eu sou voluntária e tarefeira no Centro Espírita Irmã Sheila. O Alessandro também, eu não conheço, eu acredito que ele seja de Viçosa também, se eu não estou equivocada, mas eu gostaria também que ele se apresentasse, porque eu não conheço também. Eu sou da Cidade das Rosas. Ah, bom, eu também é conhecido como Cidade dos Loucos, aqui em Barbacena. Ah, então você é junto com o Douglas aí, olha só que beleza. Eu sou discípulo do Douglas, então eu só aprendo alguma coisa com ele. Olha que beleza, gente, muito bom. Boa companhia, Alessandro. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de todos. Ô, Dicineia, aí você poderia aproveitá-los e convidá-los para integrar a sua equipe aí, convidá-los para participar daquele grupo do WhatsApp, pegar o contato deles. Eu acho que é isso que o Paulo até quer falar, que ele levantou a mão, entendeu? Sim, vamos pegar contato do pessoal aí, rapaz, e dizer da alegria que a gente tem quando chega alguém e se propõe a trabalhar com assistência social. A gente fica numa alegria que só a gente sabe, né, disso. Quando a gente eu quero trabalhar com assistência social, eu quero fazer parte desse grupo de estudo. Tá aí a Sandrinha, rapaz, essa Sandrinha que tá aí, a gente fala menina porque a gente tem ela como uma menina mesmo, em todos os sentidos. Ela um dia veio assistir a um estudo nosso
online, ela veio para substituir alguém. Ela falou assim, olha, tinha uma pessoa encarregada da assistência social da cidade dela, que não podia estar online na época da pandemia, aí pediram a Sandrinha, para a Sandrinha fazer às vezes, ela substituir e anotar o que nós íamos falar na reunião e depois ela repassasse. Conclusão, quanto tempo tem que a Sandrinha está com a gente aqui? Então a gente fica muito feliz que ela não era da área e hoje ela é uma das grandes divulgadoras da nossa área de assistência e está sempre presente. Está faltando aqui o pessoal lá de Astolfo Dutra também, de Cataguases também. Mas assim, então a rede está crescendo, sabe, Geraldo? Tem crescido, tem dado bons frutos. Mas é aquilo que a Rosângela está falando. A gente precisa de conhecer, a gente precisa de se comunicar e, acima de tudo, saber o que a gente pode oferecer. Eu trago comigo sempre uma pergunta que Jesus fez aos discípulos quando eles estavam naquela multidão faminta. Que Jesus falou para os discípulos, olha, eles estão famintos, eles não podem ficar com fome. Eles não podem sair daqui com fome, que eles podem cair no meio da estrada. Então, quantos pães tendes? Essa pergunta que a gente tem trabalhado também muito na área de assistência, com os nossos companheiros de centro espírita. Eu não posso oferecer muita coisa. Mas então, quantos pães você tem? Quantos pães você traz? Quantos pães você tem? Esse trabalho está sendo divulgado dessa forma. É a fé sem obra morta, é a pergunta quantos pães tendes, né, para ver se facilita o entendimento das pessoas. E tem dado certo. Com relação a essa questão do quantos pães tendes, é muito importante observar que não se está falando de pão material. Não, assim, não, exatamente. Né? Qual é de você o fazer? entendimento, Exato. o que você já consegue entender do que eu falo, do que eu faço, para que eu consiga multiplicar isso. Exatamente. Né? Porque se eu não oferecer o mínimo que seja, como é que eu multiplico? Eu acho interessante, quantos pães tem? Nós temos 5, temos 7 peixinhos, mas oferecer alguma coisa para ser multiplicada. Então, se eu não oferecer alguma coisa, por mínimo que seja, eu não vou conseguir multiplicar. Eu vou sugerir um exercício interessante com relação à parábola do bom samaritano, hein? Faça o exercício de transformar essa parábola na época que foi colocada e trazendo para os dias de hoje. Sim. Pensando a rede. É isso Porque aí. naquela época não existia rede, não tinha essa rede de assistência, de nada. Ali foi feita uma ação pontual, foi uma caridade mesmo, literalmente da pessoa falando, para aquela pessoa. Mas vamos pensar grande, vamos fazer um exercício com essa parábola. Ampliar isso aí. Cada um vai para a sua casa, já estão em casa, e faça esse exercício. Vamos transformar cada item desse que ele colocou ali no nosso trabalho de assistência social com uma rede formada. No caso aqui, ele estava passando e encontrou a pessoa. Mas agora nós estamos dentro de uma casa, temos uma instituição que tem assistência social. Essa pessoa chegou, o que eu vou fazer? Então, os movimentos que ele fez ali, que é um trabalho de rede. Veja que ele não fez sozinho. Ele começou com ele e foi caminhando, teve que ser auxiliado pelo dono da estalagem para poder acolher a pessoa ali, oferecer o recurso financeiro para poder bancar as despesas e foi cuidar das suas coisas. A nossa casa tem uma missão que não é trabalhar diretamente com a política pública, mas veja, ele fez o trabalho dele. Não é o trabalho daquele camarada naquele momento sair recolhendo as pessoas das ruas, mas naquele instante ele parou o que estava fazendo. Então, naquele instante que a pessoa entra na nossa casa, eu paro de ficar falando de doutrina espírita e vou para a ação. Que ação que eu vou fazer com essa família? Qual é o caminho que eu vou utilizar aqui com essa família? Lá, olhando a parábola, continuando a parábola samaritana. Bateu uma pessoa em situação de rua na minha porta. Eu vou fazer o quê com essa pessoa? Eu não tenho lugar para colocar ela dentro do centro. Não vou levar para minha casa. Vou fazer o quê? Tem certamente unidades de acolhimento, casa de passagem dentro da região que vai acolher essa pessoa. Mas eu não sei disso. Não conheço? Como é que eu vou fazer o encaminhamento? Nunca fui a um CRAS, nunca olhei na página da secretaria para saber como é que funciona o CRAS, o que ela tem para disponibilizar. Então, a pessoa chegou, eu vou dar a sopa, vou dar ali um banho, quando tiver um espaço ali para tomar um banho, boto uma roupinha limpa nela e vou dispensar ela vai para a rua de novo. E eu fiz a caridade. É isso mesmo? Não estou desmerecendo o primeiro movimento. Tá ok, fez a caridade. Você abriu, tá ali a pessoa, você recebeu, acolheu. Mas veja, hoje nós temos possibilidades maiores de efetivamente tirar a pessoa daquela situação. É claro que ela precisa querer. Eu não vou querer que ela saia por minha conta e risco. Mas eu preciso, pelo menos, saber que existe um movimento dentro da parábola do bom samaritano que vai dar condição para essa pessoa. Ela entrou por uma porta e ela vai sair por outra. É um encaminhamento que a gente tem trabalhado aqui. O que nós temos e o que nós não temos, buscamos no território. A questão do encaminhamento. É isso aí. Era isso. A Elisa.
Então, eu tenho um problema com falas. Eu queria falar tanta coisa, a hora que abro o microfone, trava todas as ideias da minha cabeça. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Anotando. Estou anotando uma folha inteira e, por via das dúvidas, ainda estou gravando o áudio para poder assimilar mais informação. Foi muito enriquecedora essa orientação, essa explicação da Losângela. A gente fica um pouco perdido, assim, fazer assistência social. Realmente, nunca foi só dar o alimento. Você tem que ensinar um caminho a sair. Com essa orientação de hoje, eu tenho muito mais informação que eu possa trabalhar e a gente melhorar no nosso grupo, sim. Foi muito enriquecedor e eu já peguei o link no YouTube para assistir a palestra que eu vi que foi dada há pouco tempo, a Los Angeles, sobre assistência social, espírita e políticas públicas, e vou disseminar essa informação. Isso é muito importante para dar um norte mesmo para as nossas ações. Porque, assim, eu sei que não é só isso, mas o que eu posso fazer? Puxa vida, olha quanta coisa já veio hoje, muita informação, muito enriquecedor. Eu quero agradecer muito mesmo, muito mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Elisa, nós gostaríamos de ter o seu contato, porque a Dircineia mais o Paulo são os coordenadores regionais da APS aí na sua região, da Zona da Mata. E nós temos um grupo de WhatsApp e eles também têm um grupo da equipe deles. Então, o convite aí para você integrar a este grupo e uma forma de você passar o seu contato para a Dircineia, para ela começar a interagir com você. Pode ser? Mandei no chat. O Alessandro também coloca aí, eu acho que o Douglas até já me passou, Alessandro, mas coloca aí pra gente, só pra gente já anotar tudo e já ter aqui, já tô copiando. Sandrinha, agora é com você. Eu vou ser rapidinha, porque a Elisa falou metade do que eu queria. Nós temos um grupo de estudo aqui, eu tenho um colega que a gente sempre fala que um rouba a fala do outro. A Elisa fez isso. Achei muito boa a reunião de hoje, queria agradecer a quem organizou. Eu vou falar em nome do Geraldo, mas sei que é uma equipe que trabalha nisso, mas foi de muita aprendizagem para mim. A fala da Los Angeles realmente me tocou profundamente. Eu não sei nem se eu vou ser capaz de conseguir transmitir para o pessoal aqui da minha região tudo que eu escutei hoje, o tamanho da nossa responsabilidade desse trabalho que a gente abraça. Então, assim, foi muito positivo, foi muito bom poder estar aqui hoje, escutar tudo que eu escutei. Também anotei um monte de coisa aqui para tentar ser fiel à mensagem, ao alerta que foi passado e tentar realmente levar aqueles que estão à frente das outras casas no trabalho da assistência social o tamanho dessa responsabilidade. Mas eu queria agradecer a todos, ao Paulo e à Dircineia, a paciência que tem, porque eu continuo tentando aprender, porque realmente a área que eu atuo na minha casa é do atendimento fraterno, atendimento espiritual. Então, eu estou sempre aqui tentando aprender com vocês em relação ao trabalho da assistência. Hoje, realmente, foi um divisor de águas para mim. E eu espero realmente conseguir passar tudo que foi dito aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Los Angeles, que o seu trabalho continue com bastante claridade, porque não é fácil. É trabalhar, unir esses dois pensamentos, a assistência com os princípios de Jesus. Então, fiquei muito feliz de conhecer o trabalho que você faz e fico, assim, feliz de conhecer o trabalho que eu conheci através de estar nessas reuniões, que Juiz de Fora faz, que o pessoal lá do Paulo e da Dircineia, que eu acho que esse trabalho que vocês intitularam de Além dos Portões, é de uma felicidade esse termo, porque é tudo que a Los Angeles falou ali, e é um trabalho que vocês já vêm fazendo há tanto tempo, já estão com essa visão de ir além da casa espírita, de ir para fora dela. Então, é mais um presente que eu recebi de poder participar daquela reunião, que eu fui penetra. E, então, é isso aí. Eu queria encerrar agradecendo pelas oportunidades que estão sendo dadas a mim, de poder conhecer o trabalho que é feito dentro dessa área. É uma área que precisa de muito trabalho mesmo, porque o nosso pessoal, nossos irmãos, estão passando por momentos muito difíceis dentro da nossa sociedade, de fragilidades. Então, muito obrigada. E eu espero conseguir passar para frente isso que eu recebi hoje. Ô Sandra, nós é que te agradecemos de ter você junto com a gente na nossa equipe, né, Paulo? Né, Dircineia? Então, com certeza, Geraldo. Então é isso mesmo, a gente está feliz mesmo, a gente fica muito feliz com essa troca de experiências
E essa questão que ela falou, Losângela, é um projeto que a gente tem chamado Ápice Além dos Portões, e que a partir Muito legal. a gente fez e fomos divulgando, e a gente continua já na 5ª edição. A gente deu uma modernizada, adicionamos alguns outros textos que fortalecem o projeto de a gente sair da casa espírita e buscar realmente nos nossos territórios aquilo que a gente precisa para fazer a nossa assistência social. Então foi assim, né? Mas foi um projeto maravilhoso, que deu uma mudada assim, na mentalidade do pessoal daqui da nossa cidade, e os meninos da Zona da Mata e as meninas da Zona da Mata também abraçaram esse projeto e colocaram em prática. A gente tem aí notícias do quanto floresceu e frutificou mesmo esse projeto na Zona da Mata. E agora vem outro aí, né, Disse? Vem outro aí pegando pesado também. Depois a gente vai mandar para você fazer a sua avaliação. O Jaldo manda para você. Muito legal essa proposta. Assim. E se todo mundo colocar para si que a dificuldade será muito minimizada se conseguirem levar com leveza e entenderem que assistência social não é doutrina espírita, mas sim o comportamento do espírita na assistência social é que faz a diferença, consegue se separar em 2 momentos o trabalho de acolher e identificar a necessidade em primeira mão, e no segundo momento, depois dessa acolhida, fazer os encaminhamentos todos, o diagnóstico e tudo mais. O segundo momento, que é o de acompanhamento desses encaminhamentos, é o que fica para nós no campo da convivência ali dentro do centro espírita, e que a gente vai abordando com leveza, com tranquilidade, os temas trazidos por essas famílias, e dentro da capacidade instalada de cada um, oferecer, dentro do campo material, o que for possível. Ninguém precisa ficar sem o coração em razão de não ter coisas para ofertar. Se você não tem, outro terá, principalmente o Estado, que tem a obrigação de suprir essas necessidades. Enquanto o Estado não chega, identifique na sua rede espírita ou outra qualquer quem poderá oferecer esses requisitos materiais que a família precisa. Não é tão difícil, não é tão complicado, é simplesmente uma questão conceitual. Ou a gente modifica, está disposto a modificar o modo de ver, ou o trabalho vai continuar pesado e sacrificial, porque você olha para trás e vê que muito pouco foi feito. Não teve, assim, aquela produção. Não é uma questão de quantidade, mas é realmente de qualidade. Se é 5 pessoas que você vai atender, é 5 pessoas que você vai atender bem, fazendo todo o percurso. E no final, qual é o indicador? É que essa pessoa conseguiu transitar pelas políticas, conseguiu caminhar, se libertar daquela canga da menos-valia, de que ele não é nada, não é ninguém. Vai sair da condição de pobreza ou não, é outra questão. Não é da nossa conta, não é da nossa capacidade. Eu não fiz o plano reencarnatório do indivíduo. Ele que sabe as dores e sofrimentos que ele trouxe para si mesmo. Nós só estamos colocando o açúcar no remédio amargo, para que ele consiga levar com mais leveza a agonia pelas quais ele tem que passar. Não está na minha conta tirar o peso das costas de quem quer que seja. Eu posso carregar com ele, assim como aquele que carregou a cruz junto com Jesus. E olha que Jesus não precisava de ninguém para carregar nada com ele. Mas ali estava posto a questão da solidariedade. Estou com você, estou te vendo, e o que for possível nós fazermos para aliviar a sua dor, nós vamos fazer. Mas precisamos ter conhecimentos, caso contrário, não é possível. É isso aí mesmo. Mas é para reiterar mesmo o que você está falando. Conhecer as políticas públicas é fundamental para nós. A gente tem ido procurar, a gente vai lá, marca entrevista no CRAS, vai no CREAS, e vamos que vamos. E quando a gente vai, nos tempos atuais, a Dice está comigo, ano passado para cá, e a gente vai marcar alguma entrevista, e às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas quando a gente consegue estar no CRAS ou no CREAS, ou onde for, a gente traz muitas coisas boas. A gente descobre um outro universo, sabe? E a gente fica até encantado. Nossa, o CRAS oferece isso tudo, o CREAS oferece isso tudo, todo esse tratamento psicológico, esse acolhimento à questão dos transtornos. Então a gente vai descobrindo coisas maravilhosas e que podem ser colocadas em prática, e a gente pode oferecer para os nossos usuários da Ápice. Então vale a pena mesmo buscar as políticas. Eu era uma pessoa muito resistente às políticas há uns anos atrás, e depois que eu tive um encontro na UEM, eu sempre falo do Nelson por isso, me abriu os olhos. Olha, é mesmo. Quer dizer que eu posso fazer isso? Foi o que ele falou. Política pública não é partidarista, é políticas públicas. São benefícios que são oferecidos a partir do direito das pessoas. Então, abriu a cabeça da gente na época, da assistência social, e que nos motivou a fazer esse projeto que deu tanto certo depois. Mas é isso aí mesmo. Muito obrigado por reiterar isso aí, trazer essas questões mais uma vez para nós, e dessa forma tão tranquila, tão didática, e a gente entender. Muito obrigado, meus anjos. Valeu a pena mesmo, viu?
Volte mais Eu que vezes. agradeço. Sempre que for convidado e a agenda está disponível, a gente Permitir, vem né? mesmo. Assim. Gente, um abraço a todos, então, viu? Muito obrigado pela presença e por essa convivência tão importante nas nossas vidas. Nós vamos terminar o nosso trabalho desta manhã de sábado. Mais uma vez, renovo o meu agradecimento a todos vocês. Espero que tenha sido útil e que ano que vem a gente melhore mais ainda. A Los Angeles, pela sua paciência, pela sua caridade para conosco, de nos atender sempre de forma muito prestimosa. Então, um bom sábado para todos nós, se Deus quiser, né? Até a próxima. E eu vou pedir a Dicineia para fazer uma breve oração de agradecimento e de encerramento. Pode ser? Eu vou passar para o Paulo, porque eu fiz a prece inicial. Então, para me monopolizar, né? Eu vou passar para o meu amigo Paulo ali, tá bom? Vamos dividir. Então vamos lá falar com o nosso querido mestre, não é? Querido Jesus, amigo, amado, companheiro, mestre, nesse momento, Senhor, que nós estamos encerrando esse encontro tão maravilhoso, que nos permitiu tocar experiências, Senhor Jesus, adquirir conhecimentos e fortalecer, Senhor Jesus, os nossos vínculos com os nossos amigos da área de assistência social. Por tudo isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos muito e continuamos a te pedir que o Senhor possa fortalecer aos nossos bons propósitos e cada um, em cada cidade a que pertence, possa ter essa dinâmica, essa força, esse dinamismo para desenvolver esse projeto de assistência, levando aqueles corações sofridos a sua mensagem de luz e também nos ajudando-os na parte material, é sempre muito grande dentro do nosso país, a partir das desigualdades sociais. Então, querido mestre, que o Senhor nos proteja, que a equipe espiritual que se encarrega dos trabalhos de assistência social possa nos motivar a cada dia mais, nos intuir e que possamos, Senhor Jesus, seguir em frente mais fortalecidos e capazes de sanar tanto sofrimento que encontramos pela nossa frente. Assim, Senhor, que o Senhor nos abençoe, a equipe da UEM, a equipe da FEB, todos aqueles que de forma direta e indireta também estão envolvidos no nosso trabalho. Em seu nome, em nome de Deus, te agradecemos por tudo isso. Que assim seja.